Gente, boa noite. A gente, nessa terceira live que a Livraria Sebim organizou para as comemorações da Semana de Arte Moderna, nós vamos ouvir o professor Fernando Marques, do Departamento de Artes Cênicas da UNB, sobre o poeta Carlos Drummond de Andrade, que é o grande poeta da segunda geração do movimento modernista. Escritor e compositor, o Fernando é doutor em literatura brasileira com os seguintes livros publicados. O livro CD Últimos, comédia musical, Zé, peça em um ato, e Com os Séculos nos Olhos, teatro musical e político no Brasil dos anos 1960 e 1970. Como sempre, eu começo a live passando a bola para o convidado fazer o gol. Ou não. Lá vai. Eu costumo comparar o Mário de Andrade, Mutatis Mutandis, com o poeta e filósofo Ralph Waldo Emerson, líder do movimento chamado transcendentalismo, que advogou a fundação de uma literatura propriamente estadunidense, em oposição à literatura inglesa. Nessa toada, o Emerson foi uma espécie de Moisés, por não ter pisado nessa terra prometida. Quem cumpriu seu ideal de maneira completa foi o poeta Walt Whitman. Aqui, no Brasil, no âmbito específico da poesia modernista, o Mário de Andrade seria o nosso Moisés. E o Carlos Drummond, o nosso Whitman. Um dia, o Drummond achou que tinha ficado chato ser moderno e declarou, num poema do Fazendeiro do Ar, de 1954, que daí em diante ele passaria a ser eterno. Será que ele cumpriu essa meta, Fernando? O Fernando Marques fará o balanço da obra poética do Drummond, falando de 3 livros. Alguma Poesia, de 1930, A Rosa do Povo, de 1945, e Claro Enigma, de 1951. Na minha modesta opinião, o poema Hino Nacional, inserido no livro Brejo das Almas, de 1934, 4 anos depois de Alguma Poesia, talvez possa ser considerado, se não uma síntese, um projeto mais desenvolvido da poética drummondiana, com todas as suas grandes características: o cosmopolitismo, o humor amargurado, a finíssima ironia, uma certa molecagem. Eu vou ler então esse poema, Hino Nacional. Precisamos descobrir o Brasil. Escondido atrás das florestas, com a água dos rios no meio, o Brasil está dormindo, coitado. Precisamos colonizar o Brasil. O que faremos importando francesas muito loiras, de pele macia, alemãs gordas, russas nostálgicas, para garçonetes dos restaurantes noturnos. E virão sírias fidelíssimas. Não convém desprezar as japonesas. Precisamos educar o Brasil. Compraremos professores e livros, assimilaremos finas culturas, abriremos dancings e subvencionaremos as elites. Cada brasileiro terá sua casa com fogão e aquecedor elétricos, piscina, salão para conferências científicas e cuidaremos do estado técnico. Precisamos louvar o Brasil. Não é só um país sem igual. Nossas revoluções são bem maiores do que quaisquer outras, nossos erros também. E nossas virtudes? A terra das sublimes paixões, os Amazonas inenarráveis, os incríveis João Pessoas. Precisamos
Precisamos adorar o Brasil, se bem que seja difícil caber tanto oceano e tanta solidão no pobre coração já cheio de compromissos. Se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens, por que motivo eles se ajuntaram e qual a razão de seus sofrimentos. Precisamos esquecer o Brasil, tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado. Ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. O Brasil não nos quer, está farto de nós. Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil. Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? Com a bola, o nosso convidado Fernando Marques. Obrigado, Antônio Carlos. Esse Drummond é ainda o Drummond modernista, o Drummond da primeira hora. O Drummond começará a ser eterno ou moderno eterno alguns anos depois, com o Sentimento do Mundo. Aos poucos ele vai se converter a esse modernismo alargado, ou talvez mesmo alguma coisa que já não é o modernismo original, né? Felizmente, os movimentos contêm o seu próprio desenvolvimento e as suas contradições que fazem com que eles se movimentem. Eu começo pelo primeiro poema do primeiro livro de Drummond, que se chama Alguma Poesia, e o poema é o poema de Sete Faces, que a maioria de vocês certamente conhece, se não todos. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Tem poucos, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Drummond não era artista inteiramente desconhecido ao lançar seu primeiro livro, Alguma Poesia, em 1930. Nascido em 31 de outubro de 1902, o poeta de 27 anos tivera, 4 anos antes, o poema Cantiga de Viúvo, musicado por Villa-Lobos, que não conhecia pessoalmente o autor dos versos. O compositor teria descoberto o poema lendo jornais ou publicações literárias em que o poeta já divulgava seus trabalhos. Carlos chegou a ser coeditor de uma dessas publicações, chamada A Revista, em Belo Horizonte, de que saíram 3 números em 1925. Em 1928, depois famoso No Meio do Caminho tinha uma pedra no meio do caminho, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Esse poema foi impresso na revista de Antropofagia, editada em São Paulo, por Alcântara Machado, poema que causou agitação. A amizade com autores da Semana de 22 se dá nesses primeiros anos, sobretudo com Mário de Andrade. Carlos e Mário cartearam-se, corresponderam-se copiosamente. Eu fiquei sabendo, sabia por alto, fiquei sabendo com todas as letras hoje, lendo um livro que me foi emprestado pelo CAC, chamado... é a correspondência do Carlos e do Mário, que começa em 24, e eles se conheceram para depois começarem a se cartear, né? E é um livro alentado, as cartas foram muitas, o Mário era viciado em cartas, né? Bom, há em Drummond 2 inflexões básicas,
a coloquial irônica, consonante com a atmosfera modernista em que o jovem se formara, e a de tonalidade sóbria ligada à meditação política ou existencial, capaz de mobilizar largos recursos metafóricos e ampla variedade de ritmos. O poema que vocês ouviram, que o Antônio Carlos disse agora há pouco, é ainda da primeira fase, né? Dessa fase coloquial, irônica, espirituosa, bem-humorada. Depois, essa fase não vai abandonar a sua poesia, quer dizer, esses traços não vão abandonar a sua poesia, mas essa poesia vai ganhar aspectos mais reflexivos, sobretudo no Claro Enigma, que nós vamos chegar já. Então, essas diferenças não constituem uma oposição radical, como já se disse. Mas vale insistir nessa oposição procurando determinar o seu exato sentido, dado que ela existe de fato. Ao Drummond dos versos gaiatos, em que são pródigos alguma poesia e brejo das almas, este é de 34, e o dos temas etéreos e imagens ambíguas de volumes posteriores, como A Rosa do Povo, em chave política, e Claro Enigma, em chave existencial. O que de fato não se dá é o sumiço completo da dicção coloquial, que se espalha, por exemplo, nos textos de Boitempo, série de 3 livros, com a qual Drummond faria em verso, a partir de 68, a sua autobiografia e a crônica das Minas Gerais do início do século passado. Essas inflexões díspares podem combinar-se no interior de um mesmo livro ou até de um mesmo poema. Os 2 primeiros livros ostentam poemas dispensáveis, desculpem dizer, para a glória do artista, como Cidadezinha Qualquer, que consta do livro de estreia, ou O Passarinho dela, de Brejo das Almas. Nem sempre, porém, a atitude brincalhona, piadista, resulta em banalidade. Nesses livros, costumes e valores se veem atacados, criticados. Por exemplo, quando o poeta critica a mania de idealizarmos os países mais antigos, em Europa, França e Bahia, aspas, milhões de dorsos agachados em colônias longínquas formam um tapete para sua graciosa majestade britânica pisar. Ou a hipocrisia que sustenta as amizades em sociedade, pequena história em verso, como tantas as que Drummond iria compor, cômicas ou dramáticas, ao longo da obra. É surpreendente, em especial, que um poema definitivo, que foi até parafraseado pelo Belchior numa canção, chamado Coração Numeroso, apareça logo no primeiro trabalho, com os versos longos e quebradiços a traduzir a angústia que domina o personagem lírico. A maturidade literária, segundo o próprio Drummond, viria com O Sentimento do Mundo, o terceiro livro, surgido em 1940, em que teriam sido resolvidas as contradições elementares de sua poesia. De novo, segundo ele. A nota participante ressalta já no poema que abre o livro, para alguns anos mais tarde, ainda sob a circunstância da Segunda Guerra Mundial e no plano interno da ditadura getulista, adensar-se em A Rosa do Povo, que a maioria dos comentadores concorda que é uma obra é um divisor de águas, é uma obra que separa não só um Drummond de outro, mas, quem sabe, a poesia brasileira de antes de A Rosa do Povo, da que viria a seguir. A profissão de fé humanista, o impulso de apostar nas possibilidades do convívio, animam ainda outros textos, entre eles Mãos Dadas, aquele poema em que aparece o verso em que ele afirma o compromisso com o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Em A Rosa do Povo, a preocupação política torna-se atitude engajada. Engajamento singular, porém. O poeta não abdica dos mergulhos na linguagem, pelo contrário, ele os intensifica. O segundo poema do livro, Procura da Poesia, articula-se de modo irônico ou paradoxal. Todos os motivos de que o próprio poeta sempre se valeu para construir os seus alumbramentos, amigos, família, dor pessoal, conflito de classes, são recusados pelo sujeito lírico, que parece pretender uma poesia garimpada nas palavras que cintilam em estado de dicionário remotas, como que no céu.
o poeta contempla o céu e recolhe na tela escura as suas palavras estrelas. Aqui o fazer poético representará modelo ou metáfora de disciplina e ascese. Bom, há possíveis ressalvas a serem feitas em relação a um ou dois textos em que parece que o entusiasmo ideológico e político que depois Drummond relativizaria apagam as contradições que deveriam enriquecer os poemas. Na linha da manifestação política por meio de um lirismo às vezes hermético, cabe destacar o monumental Nosso Tempo, poema que denuncia a coisificação de vidas e consciências sob determinadas condições sociais identificadas à circunstância capitalista. Os novos poemas, publicados em 48, revisitam o texto engajado na elegia dedicada a Lorca, mas também reiteram a tendência à obscuridade, com o adensamento da sintaxe sobrecarregada de metáforas. Esse tom mais fechado marca o livro seguinte, Claro Enigma, de 51. A gente pode citar a cismarenta contemplação no banco da praça, né? A cantiga de enganar, ou a tristeza que imprime seu selo nas nuvens na tarde de maio. Em Claro Enigma também está o humor épico de Os Bens e o Sangue, em que Drummond retorna a dois de seus temas prediletos, a província e a família. Em uma das estampas de Vila Rica, o visitante diz ao hoteleiro que pouco importa se não há jantar, porque nosso repasto é interior. Comeríamos à mesa se nolo ordenassem as escrituras. O penúltimo texto do livro chama-se A Máquina do Mundo, exemplar da investigação filosófica praticada por meios não puramente lógicos, mas conforme os instrumentos analógicos da poesia. Entre nós, brasileiros, o modo de pensar o mundo que se consagrou não foi o analítico, mas o poético. Aqui eu abriria uma pausa e pediria a intervenção do nosso... Eu queria... Antônio Carlos. Que você talvez respondesse o seguinte. Existe um problema de conceituação do que seria mesmo o modernismo. Há várias considerações sobre isso, e a gente poderia ficar, por exemplo, numa das leituras, de que o modernismo se diferencia do moderno no sentido de que ele é vanguarda. Né? O Machado de Assis, o Lima Barreto, evidentemente já eram modernos. Mas o modernismo ficou caracterizado como os textos, as obras, o pensamento de vanguarda. E aí eu achei interessante você dizer o seguinte, que o Drummond, em alguma poesia, Brejo das Almas, etc., ele tem uma inflexão modernista. Ele tem aquela vibe, aquela vibe dos modernistas, etc. E com a sua, digamos assim, o seu amadurecimento, eu pergunto se ele não teria tentado abarcar mais o moderno, a modernidade, ao ponto de dizer que ele já tinha se cansado de ser moderno, já tinha ficado chato ser moderno, talvez porque o modernismo, nesse caso, já fosse uma exaustão da forma, e aí ele abarca o moderno no sentido tão amplo que ele diz que a partir de agora ele vai ser eterno. Pois todo movimento, toda forma nova corre o risco, e fatalmente algumas chegam a cristalizar isso, de se transformar em fórmula, não é? E os modernistas foram muito estigmatizados, né? Para o bem e para o mal, né? Foram muito festejados de alguma forma e foram também muito estigmatizados. O poema do Drummond, No Meio do Caminho,
ele chegou mais adiante a compor um livro com bandeira de manifestações, artigos, notas e tal, contra e a favor do poema, favoráveis ao poema ou contrários a ele. Quer dizer, chocou, por exemplo, ele usar o verbo ter no sentido de haver, né? Tinha uma pedra, né? Isso, opa, como assim? Né? E é curioso que num poema de Claro Enigma, ele cita esse verso, mas talvez porque era o que cabia no metro que ele adotou ali, 12 sílabas, aparece havia uma pedra em meio do caminho. Quer dizer, ele torna castiço um verso que foi coloquial anos antes. Então, eu acho que, de fato, quando ele diz agora ficou chato ser moderno, eu quero ser eterno, eu acho que ele já está brincando com uma coisa, já estamos em 54, como você disse, que tinha cansado, não é? Eu acho que era mesmo uma tentativa de dizer agora vamos nos despir desse rótulo, dessa capa, dessa máscara de modernos e sejamos eternos. E é muito curioso, eu li hoje um artigo de um professor português chamado Abel Barros Batista, estava lá no livro que eu tenho há algum tempo, mas não me lembro de ter lido antes, que é uma edição portuguesa de Claro Enigma. E ele diz isso, que o moderno não é que o Drummond se tornou antimoderno, é que ele alargou, né, as dimensões do modernismo, que de fato teve uma dicção muito irônica, coloquial, brincalhona e tal, juvenil, pode-se dizer, né? E com as qualidades e defeitos disso, né? E ele cita, inclusive, o João Cabral, no ensaio já dos anos 50, dizendo que os modernistas fizeram das suas qualidades e também dos seus defeitos qualidades, né? Quer dizer, usaram as suas qualidades e os defeitos eles transformaram em qualidades. E o Drummond aqui, na Rosa do Povo e depois no Claro Enigma, já aos seus 40 e depois no Claro Enigma com quase 50 anos, tinha uma estrada de poesia que lhe permitia abarcar outras searas. Então, no Claro Enigma, por exemplo, você tem uma remissão à lírica portuguesa, à tradição lírica portuguesa, que foi esquecida pelos modernistas, né? Os portugueses, a sintaxe portuguesa era uma inimiga, e aqui no Claro Enigma ele recupera, Entre Lobo e Cão é uma citação de uma trova do Sá de Miranda, que é um poeta lá do século XVI, não é? Então eu acho que de fato houve uma ampliação, né? E houve uma percepção da vida, uma percepção mais trágica da existência, que nos 2 primeiros livros ainda não aparece com tanta ênfase. Acho que aparece com muito pouca ênfase, embora já se vejam sinais dessa nova visão mais madura, quem sabe, né? Sim. Continua aí, então. Ok. Eu vou ler as 3 primeiras estrofes de Nosso Tempo, que é esse poema de A Rosa do Povo. Esse é um poema monumental, tem 8 partes, tá? Muito longo, mas essas 3 primeiras estrofes já dão uma ideia do que ele é, né? Com as metáforas, falando de política e ao mesmo tempo falando de política de maneira nada assertiva, quer dizer, assertiva sim, mas cifrada, hermética, né? Alucinatória até. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Visito os fatos, não te encontro. Onde te ocultas, precária síntese, penhor de meu sono, luz dormindo acesa na varanda? Miúdas certezas de empréstimo, nenhum beijo sobe ao ombro para contar-me a cidade dos homens completos. Algumas poucas indicações. O título Nosso Tempo encerra a ambiguidade.
Lido no sentido literal, entende-se como o tempo em que vivemos, mas refere-se ainda ao tempo utópico, outro, que seria verdadeiramente nosso, isto é, de todos nós. Nas 8 seções do poema coexistem o tom prosaico, o elegíaco, o irônico, versos livres e medidos, curtos e longos, imagens transparentes ou obscuras. Os primeiros versos instauram a ideia da cisão, que se vai reiterar no decorrer do texto. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Pouco adiante, a hora pressentida esmigalha-se em pó na rua, esmigalha-se, né? Aqui de novo exacerbada a ideia de divisão. A ordem é desordem, as leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. A ideia de partição retorna, agora por antítese, na terceira estrofe, através de 2 termos, síntese e completos. Por antítese, né, por oposição à ideia de divisão. A estrofe se inicia com a busca de saídas, onde te ocultas, precária síntese, mas a procura vai se revelar inútil, nenhum beijo sobe ao ombro para contar-me a cidade dos homens completos. Mais adiante, as dores de classe, lesões que nenhum governo autoriza, destilam-se no pranto que percorre todo um caminho para, afinal, revelar a consciência inquieta. Consciência que se traduz nas expressões minha face trocista e meu olho que ri e despreza. Olho e face estranhamente destacados do ser de que se originam. A semelhança das mãos viajando sem braços e dos obscenos gestos avulsos mencionados a certa altura do poema. Nosso tempo se encerra com uma declaração direta, enfática, que contrasta com a maior parte dos processos nele mobilizados. Drummond despede-se por um instante das metáforas para tomar partido inequívoco. O poeta declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista e, com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo como uma pedreira, uma floresta, um verme. Chegamos à Máquina do Mundo. Antes de chegar à Máquina do Mundo, que aí já é uma outra conversa, vamos explorar um pouco esse chamado engajamento do poeta. Uhum. Às vezes essa palavra ela é meio capciosa, mal vista, menosprezada, porque evidentemente existem muitas correntes, por exemplo, da arte pela arte, que não quer saber dos acontecimentos. O próprio Drummond fala disso, né? Les événements m'ennuient. Os acontecimentos me aborrecem. Me aborrecem. É a epígrafe de Claro Enigma. Claro né? Enigma. Palavras tomadas ao Paul Valéry, poeta francês. Que foi uma das grandes influências dele, digamos assim, né? Mas você estava mencionando, eu vou aproveitar para fazer uma interação aqui com o público, a Luciana Barreto. Sim. Ela fez 2 perguntas que eu acho que cabe aqui no seguinte sentido. Você disse que o poema, Nosso Tempo, é muito longo. Uhum. E aí ela pergunta, será que o Drummond tornou os poemas longos do Mário de Andrade, ele meio que dominou isso com maestria? Né? Ele aperfeiçoou isso. Isso é uma pergunta. E a segunda pergunta é se, depois de A Rosa do Povo, se a gente pode levar em conta que o modernismo teria se tornado clássico, se houve uma classicização do modernismo depois de Rosa do Povo. Eu acho que sim. Bom, a primeira pergunta, eu acho que eu concordo, acho que o Drummond tomou sugestões do Mário e de outros autores, mas acho que, sobretudo, Bandeira e Mário, e levou adiante. Ele levou à perfeição coisas que o Mário apontou
sem chegar a realizá-las plenamente. O Mário se dividiu em muitas faces. O Mário foi musicólogo, ele tem um trabalho de coleta e análise de melodias e letras populares que é gigantesco, mesmo em termos numéricos, quantitativos. É imensa a produção do Mário, publicada em livros, Danças Dramáticas do Brasil, As Melodias do Boi, o próprio ensaio sobre a música brasileira, em 28, já começa isso, quando ele, na segunda parte do livro, é um livro pequenininho, ele traz uma seleção de melodias que ele recolheu, que foram recolhidas por outros ou recolhidas por ele próprio, né? Ele era músico, ele fez esse trabalho. Ele é autor de 2 romances importantes, né? Fez 2 romances, ambos são importantes, Macunaíma e Amar, Verbo Intransitivo. Ele fez 3 livros de contos, alguns muito bons, e tem todo um trabalho de crítica literária, crítica musical. Então, talvez o Drummond, tendo se dedicado mais à poesia, muito mais à poesia, e feito isso de maneira constante, sem grandes claros, né, sem grandes intervalos, tenha podido levar adiante a arte da poesia, como o Mário, que aliás viveu pouco, viveu só 51 anos, não chegou a levar. Mas muitas intuições do Drummond, de alguma forma, estão preparadas pelo Mário. Sobretudo, a valorização da brasilidade, que ele distingue de nacionalismo. Não é? O Mário tem uma coisa interessante, ele diz assim, a gente brasileira me interessa como me interessa a gente chinesa ou francesa ou do raio que nos parta. Né? A questão é que eu vivo no Brasil, a minha sociabilidade é esta, então eu preciso valorizá-la. Ela tem que falar a própria língua. Né? E o Drummond entendeu isso. O Drummond não ia muito por aí, mas em cartas de 24 e 25, o Drummond já diz, poxa, é verdade, eu acho que você tem razão e tal. E era um diálogo, embora a diferença fosse de quase 10 anos, era um diálogo assim, muito amistoso, muito de igual para igual, muito interessante você ler aquelas coisas ali, né? Que não foram cartas feitas para divulgação posterior, creio que não, mas enfim. Eu acho que o Mário sempre sempre se imaginava sendo lido depois, né? Mas então, eu acho que o Drummond levou adiante, sim. A segunda pergunta qual é mesmo? A questão da classicização do modernismo após a Rosa do Povo. Houve, mas não em sentido negativo. Eu acho que isso não é ruim. Isso era inevitável que se tomassem outros caminhos diferentes daquele caminho inicial, que estava muito ligado à paródia, ao poema-piada, né, ao bom humor e tal. Então, o Drummond tomou esse caminho, que foi um caminho reflexivo, né, ele construiu um dos maiores poemas do século XX. Eu, particularmente, não gosto muito dessa coisa do maior, do menor, do melhor, mas é um poema que tem uma grandeza humana irrecusável, que se chama A Máquina do Mundo, que a gente vai comentar aqui brevemente. Então, acho que houve essa classicização, sim, não em sentido negativo, porque eu já vi isso mencionado em sentido negativo. Por exemplo, o Osman Lins, que é um sujeito das complicações também, né, verbais, é um virtuoso das palavras e tal, ele teria, se bem me lembro, comentado que o Drummond tornou castiços os poemas dele, como se o Drummond tivesse concedido alguma coisa ao tom acadêmico. Eu acho que não houve concessão, eu acho que houve uma deliberação de fazer assim. Né? E acho que ele construiu grandes poemas, tanto na vertente coloquial, que, repito, não desaparece da sua obra, quanto na vertente reflexiva e classicizante, se quiser chamar assim. Perfeito. E aí você vai entrar justamente na máquina do Exato, para fecharmos aqui. Bom, esse Drummond participante, 6 anos depois da Rosa do Povo, se converte no lírico reflexivo de Claro Enigma. Os temas prediletos aqui já não são a luta social, a desigualdade, a injusta distribuição. Agora o poeta mira a mecânica do universo, a existência e seus impasses.
As estrofes de A Máquina do Mundo são 32 estrofes de 3 versos cada. Poema escrito em tercetos decassílabos, né? 3 versos de 10 sílabas cada verso. Podem ser, eu estou lembrando isso, para alguns pode parecer estranho ou fora de hora, mas é que o decassílabo é a forma clássica, é o método clássico em português. O dodecassílabo, verso de 12 sílabas também, mas o decassílabo é o que se consagrou na poesia em língua portuguesa. Isso já desde o século XVI, não é? Se você pega Camões, pronto. Eu ia falar do Antônio Ferreira, mas Camões, né? E os tercetos remetem a Dante, né? Só que aqui não são rimados como são na Divina Comédia de Dante. Bom, esse poema pode ser repartido em 5 sessões, né? A situação que ele vai mostrar pode se repartir em 5 momentos. Há uma situação inicial, com um sujeito a caminhar na estrada erma, uma estrada pedregosa, né? A literação aí me fez gaguejar. A estrada pedregosa em Minas, né? E não é à toa que o poema a história do poema, o enredo, o argumento é ambientado em Minas. A segunda sessão seria a aparição da máquina, dessa máquina do mundo fantástica, que franqueia seus mistérios ao peregrino, ao caminhante. A terceira é a descrição do mundo natural e humano, feito pela máquina, prestes a ser iluminado, redimido. A quarta é a resposta do peregrino a essa oferta e depois, finalmente, o breve epílogo. O epílogo só podia vir no fim, né? Então, o desfecho vem no fim. Mas é porque há um fecho, né? Há um fecho depois dessa resposta à oferta da máquina. Há um brevíssimo fecho ali, reticente, mas, enfim, 5 sessões. A primeira sessão apresenta o homem a caminhar à hora do crepúsculo, acreditando-se desenganado. E o Drummond diz assim: e como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava e só de o ter pensado se carpia. Os elementos visuais e sonoros sugeridos na abertura criam uma atmosfera melancólica. O som do sino soma-se ao dos sapatos nas pedras. Estamos em Minas e uma igreja se supõe nos arredores. As aves e o céu cinzentos se incorporam à noite que se avizinha e esta, a noite, se aproxima por analogia da noite interior, né? Desalentada. A imagem fantástica da máquina aparece na última das estrofes iniciais. Então, né, a máquina, como foi dito aqui, a máquina do mundo se entreabriu. Os atributos da máquina, majestosa e circunspecta, contrastam os do peregrino, descrito adiante como noturno e miserável, e já no início como desalentado. A luz emitida por ela, que opera à maneira das revelações, é forte, mas suportável, aspas, pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada, desenhada no rosto dos mistérios, nos abismos. A luz se contrapõe à mente exausta. É quando a máquina, por alegoria, fala ao viajante. Ela o convoca. Olha, repara, ausculta. Essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mais hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular que nem concebes mais,
pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste? Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. É uma oferta e tanto, não é? Agora, tudo que define o ser terrestre, o que gira pelo planeta e volta a mergulhar na estranha ordem geométrica do cosmos, ele fala em estranha ordem geométrica de tudo, deve se fazer compreender. Tudo, mesmo o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa. Drummond arrisca, então, o belo golpe de teatro, embora o tenha preparado. Chegamos à penúltima seção do poema e o viajante rejeita a graça com que a máquina o distingue. Ele a esnoba. Falta-lhe a fé necessária para aceitar, sem hesitações, esse presente de grego metafísico. As crenças debilitaram-se e não conseguem mais atender ao chamado, aspas, como se um dom tardio já não fora apetecível. O episódio extraordinário se encerra quase sem ruído ou movimento. Baixei os olhos, em curioso laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita a meu engenho. Eu entendo esse poema assim. O poema procede por ironia, a ironia pela qual dizemos algo para que se entenda o contrário. Por esse caminho, não se deve acreditar na oferta formidável feita pela máquina, que corresponderia ao milagre do conhecimento, com a existência, enfim, livre de seus disfarces, de sua opacidade. Ou ainda, mesmo admitindo tamanha dádiva como efetiva, não é de se crer na recusa a uma oferta assim maravilhosa. O poeta nos fala, afinal, de limites, da impossibilidade de se resolver o mistério do universo e, com ele, o da vida humana. Ou mais, talvez nem sequer haja mistério a decifrar. Seja como for, o peregrino renuncia corajosamente a todas as ilusões destinadas a suprir a constante carência de respostas, a dele e a nossa. O próprio poema o sugere. Apenas a mediação da fé ou das crenças poderia ligar o caminhante àquele apelo, a fé ou as crenças. A mediação delas poderia ligar o caminhante àquele apelo, que não vem de fora. Isso é que me parece, central aqui. Vem do íntimo, vem de dentro, vem da sua necessidade de encontrar uma resposta. Todavia, as crenças já não lhes são propícias. A intuição a elas relacionada perde seus gumes e a razão como que as desautoriza. Na ausência de Deus, somos nós a consciência do universo, ao menos do universo conhecido. Pobre e limitada consciência, de certo. Pobre e limitada consciência. O aparente pessimismo, aparente apenas, aqui, pode ser lido em chave afirmativa. Essa mesma lucidez escassa é o que temos para viver de modo pleno. A máquina do mundo reafirma o incompleto, o imperfeito, o duvidoso, o mortal como território do humano. Nele, a felicidade possível. Muito bem. Isso. Obrigado pela oportunidade. Fernando, esse poema, muitos acreditam que é o maior poema do século. É verdade, dizem isso. Eu acho que esse e um outro chamado Ode Marítima, de Fernando Pessoa. Ode Marítima. A gente tem que dar uma colher de chá para os portugueses. Né? A Ode Marítima é uma louvação do Alto Ito. Uhum. Mas fiquemos no Drummond por enquanto. É o poema mais importante do século e, evidentemente, é um poema que tem muitas leituras. Ele se refere à máquina do mundo, tanto do Dante, quanto à máquina do mundo do Camões. Camões. E tem uma terceira leitura mais recente, do Wisnik,
que é um grande estudioso do modernismo, Uhum. que vincula esse poema ao próprio chão, à própria estrada pedregosa de Minas que o Drummond pisava, que é a estrada da mineração. O Wisnik vincula muito esse poema à própria vivência que o Drummond viu na frente da casa dele. Tinha lá o pico aqueles picos de ferro que foram destruídos pela Vale do Rio Doce, etc. Uhum. E então tem esse chão, esse motivo, essa motivação concreta que o levou a fazer esse poema. Eu também tenho uma certa leitura disso. Ele aí escreve essa ordem do universo como uma ordem geométrica, que é uma ordem... A ordem geométrica de tudo, ele diz. Né, que ela vem ali do Descartes e se configura de maneira muito mais complexa com o Spinoza. Uhum. Como nós estamos falando do Drummond eterno, como dizia o Spinoza, subespécies eternitatis, quer dizer, ele não está mais preocupado com o tempo dos homens partidos em classes, a briga do capitalismo. Ele está tentando ver o homem de uma maneira muito mais ampla, na sua envergadura universal. Uhum. E aí eu, pessoalmente, leio esse poema, essa recusa dele, é que ele não quer engolir fórmulas prontas. No caso, A Máquina do Mundo, se é verdade o que o Wisnik diz, é uma lógica do sistema capitalista impondo a sua ordem ao mundo, e o poeta ele não está a fim de engolir essa fórmula pronta. Ele mesmo quer descobrir a lógica do mundo, porque você sabe que o Drummond não tinha nada a ver com fé, ele era um agnóstico, não posso dizer que ele fosse ateu, mas ele era um sujeito que não tinha esse negócio de crença, fé, etc. Ele, evidentemente, acreditava na razão. E, portanto, quando ele rejeita essa fórmula pronta, essa explicação de tudo da Máquina do Mundo, ele diz o seguinte: olha, eu mesmo vou descobrir o que, à primeira vista, é mistério, mas como o mundo é conhecível, eu posso continuar andando nessa estrada pedregosa, com as mãos pensas, e eu mesmo posso fazer essa pesquisa. Você acha isso? Quando você fala que o mundo é conhecível, me lembra do Lukács. O Lukács dizia que a realidade é pensável, né? É passível de ser conhecida, pensada e, portanto, transformada, não é? Aqui eu acho que há... porque o que você está dizendo já é fora do poema, já está nos bastidores ou depois do poema. Aqui o que eu acho que há é uma recusa, sim, das fórmulas prontas. Ele não deixa claro, não deixa sequer insinuado que esse homem que se apresenta como tendo pupilas gastas, mente exausta, possa continuar essa pesquisa. Eu acho que esse homem está, esse caminhante, esse peregrino, está abdicando de quaisquer ilusões e aceitando os limites da nossa existência como sendo o nosso terreno, a nossa singularidade, o nosso motivo de orgulho, né? Agora, com relação a pensar esse poema em chave, voltando à chave social, não sei, porque são enumeradas aqui várias condições que já não têm a ver com a ordem capitalista ou socialista ou pré-capitalista. Não vejo assim, não consigo acompanhar o Wisnik nisso.
ou você próprio também parece que pensa parecido, né, com o Wisnik nesse ponto. Não, eu acho que é uma possibilidade. Uma das leituras, né? Eu não conheço, eu não li, não conheço a leitura do Wisnik. Eu conheço a do Bose. O livro dele é Maquinação do Mundo. Sim. Do Wisnik. Eu sei do livro, não li. Mas eu conheço uma interpretação do Melchior e uma interpretação do Bose, mas também não acompanho nenhuma das duas. O que eu acho que há é que a máquina, naturalmente, é uma metáfora, uma alegoria. Não existe máquina alguma, né? Em termos de verossimilhança, não é uma figura realista. E essa alegoria é a alegoria dos nossos limites, a meu ver, né? Mas eu queria fazer só um PS final, é que a ideia de transcendência voltará com frequência à poesia de Drummond, como ocorre, por exemplo, em As Impurezas do Branco, livro de 73, quando ele escreve: só para dizer que essa visão da máquina do mundo, ainda que a minha leitura esteja correta, não esgota a preocupação, a permanente inquirição das coisas que o Drummond praticou. E nesse poema chamado Deus Triste, ele diz assim: domingo descobri que Deus é triste, pela semana fora e além do tempo. E termina dizendo: Deus criou o triste, outra fonte não tem a tristeza do homem. A minha visão pessoal, ela está muito vinculada à continuidade dessa andança. Uhum. Ele recusa e continua andando pela estrada. Às vezes me lembra aqueles filmes do Carlitos, que sempre termina numa estrada e aí o cara vai em frente. E é uma aquele chave... poema lindo do Drummond, né? Drummond sobre o Carlitos com seus pés, seus sapatos numa estrada de pó e esperança, né? Exatamente. Então ele tem muito isso e, evidentemente, essa é uma visão muito otimista. Não é fácil, não é que seja fácil, mas você está aqui, você vai descobrir. A descoberta é sua, não é de outra. Você não terceiriza. É isso que eu acho. Eu acho que é isso. O Machado tem um capítulo no Delírio, o chamado O Delírio, em Brás Cubas, em que é a mesma coisa, né? Quando o sujeito vai ter a revelação, Pandora o leva lá para cima de um monte e lá ele assiste ao desfilar dos séculos. E quando vai chegar o último século, ele mesmo diz isso, né? Eu tinha esperança de ver a explicação final, o porquê de toda essa confusão, de tanto sofrimento e tal, e ele simplesmente acorda e não há resposta nenhuma. O capítulo não dá resposta nenhuma. E ali o Machado está dialogando não só com as religiões, mas com as crenças científicas que na época eram muito fortes, positivismo e tal, que pretendiam que a razão desse respostas definitivas para a vida humana. Então, o que eu acredito na razão, eu sou meio lukácsiano nesse ponto, mas só que eu acho que a razão vai descobrir verdades paradoxalmente sempre provisórias. Sim, isso é o que a ciência pode nos apresentar de mais positivo, né? Exato. Então, essa relativização, porque isso é mais ou menos óbvio, mas há uma tentativa de uma certa filosofia de relativizar radicalmente tudo. Eu acho que é uma coisa um pouco de torcedor do bom sucesso, entendeu? Porque essa relativização absoluta acaba também sendo uma coisa que te impede de dizer, de afirmar. Exatamente. Eu concordo com isso e costumo sempre repetir o que é trivial em filosofia, de que a verdade ela é provisória, mas ela é objetiva, né? Tem 100 anos que os caras tentam derrubar
as fórmulas da relatividade do Einstein. E não consegue, porque pode ser que algum dia... E, ao mesmo tempo, a relatividade do Einstein ainda é insuficiente diante de mistérios de um monte de outra coisa. Permanecem na sombra. Né? São mistérios até a gente desvendá-los. Até a gente desvendá-los. Ô, gente, eu acho que... Acho que foi, né? A live foi excelente. Nós terminamos com chave de ouro as comemorações aí da Semana de Arte Moderna de 22, com o professor Fernando Marques, a quem eu agradeço o aceite do convite, né? Eu que agradeço a você. E espero Sou eu que agradeço a você. A gente espera voltar aqui para debater outros assuntos de literatura e tal, daqui na Livraria Sebim. E eu, então, agradeço muito a vocês, a audiência, e ficamos aqui à disposição. Vamos ver se em junho a gente comemora aqui o Bloomsday, comemorando 100 anos da publicação do romance Ulisses, do James Joyce. E há uma moça que fez doutorado há uns 2 ou 3 anos na UNB, não é? Que tem uma tese sobre Finnegan's Wake, e quem sabe possa estar... A Luísa Freitas. Exato, a Luísa Freitas. Por acaso, minha filha, né? Ela está fazendo propaganda aqui. Já está convidada. Muito obrigado, boa noite, gente. Obrigado e até a próxima. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo. Ótimo.